E aqui estamos com mais um vídeo do nosso Bari Honesta, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. Gravando hoje diretamente do consultório e não do meu escritório. Bom, e aqui nesse ambiente, quantas vezes eu não escutei como sendo uma objeção para se fazer a bariátrica a preocupação com a chance de emagrecer demais. Ou então ficar com aquele aspecto de cara de doente depois que opera. Então, o objetivo da gente hoje é especificamente desmistificar essa questão, essa preocupação. Esse mito que vocês escutam com frequência de que quem se submete à bariátrica vai necessariamente apresentar esse aspecto de emagrecimento excessivo, de cara de doente, e etc, que vocês ouvem falar tanto. Primeira coisa que vocês precisam entender é que esse aspecto de emagrecimento excessivo que pode aparecer no pós-operatório é sobretudo relacionado à perda de massa magra, perda de proteína no pós-operatório. Então, ou eu tenho um paciente que não está atingindo a meta de ingestão proteica dele, e com isso apresenta menor produção de colágeno no organismo, que dá aquele aspecto de uma pele mais fraca, mais frágil, de pior qualidade. E também, claro, a flacidez por causa da falta de manutenção de massa muscular. Ou então eu tenho um paciente que até consegue consumir proteína de forma adequada no pós-operatório, mas que não trabalha para incorporar essa proteína no organismo, praticando atividade física com regularidade. E aí, a consequência disso é aquele aspecto que muita gente vê de envelhecimento, de emagrecimento excessivo, de cara de doente, que pode aparecer no pós-operatório. Logo, eu entendo isso, quando isso aparece, como sendo uma consequência do quê? Da falta de acompanhamento e da falta de orientação. Porque se a gente tem um paciente que é bem orientado no seu pós-operatório e que segue essas recomendações de atingir meta de proteína, de praticar atividade física com regularidade, o fato é que dificilmente, bem improvável que ele venha a desenvolver essa condição. Então é extremamente importante que a gente entenda que para a preservação adequada dos tecidos, da composição proteica deles, é muito importante que a gente estabeleça, que a gente consiga ingerir proteína adequadamente nas nossas refeições. Isso pode ser um desafio, porque a gente sabe que aquelas fontes de proteína mais ricas em proteína, como por exemplo a carne vermelha, o frango, o ovo, eles têm uma tendência de serem mais difíceis de mastigar e engolir. E aí a consequência disso, da falta na ingestão desses alimentos por causa dessa dificuldade, pode fazer com que a gente tenha essa menor concentração de proteína no organismo e, consequentemente, essa fragilidade ou flacidez excessiva. Aí é onde a gente estabelece um link com o trabalho, mais uma vez eu digo, vou estar sempre reforçando isso, o trabalho da fonoaudióloga, que é o de orientar os pacientes a ingerirem adequadamente esse tipo de alimentos, esses alimentos de mais difícil mastigação, seguindo a técnica alimentar correta, e com isso eles consigam ter esse aporte nutricional que a gente espera para manter a boa constituição tecidual, que é o que vai impedir o paciente de ficar com esse aspecto aí que vocês tanto se preocupam. E a outra questão que a gente sempre coloca, que é essencial, é a necessidade de praticar atividade física de forma regular. Eu sempre digo para os meus pacientes que não adianta só a gente atingir meta de ingestão de proteína, é fundamental a gente trabalhar para incorporar essa proteína ao nosso organismo. E nesse contexto é fundamental a construção da massa muscular que a gente só obtém praticando atividade física com regularidade, atividades que gerem ganho de massa muscular. Então, quando a gente casa
um acompanhamento adequado, o monitoramento da ingestão de proteína e a adoção de uma rotina de exercícios que gerem ganho de massa muscular, é extremamente improvável que a gente tenha essa situação aí do emagrecimento excessivo aparecendo. Então é tudo uma questão, como eu sempre digo, de acompanhamento e orientação para os nossos pacientes. E digo mais, sempre fazendo um link com outras terapias às quais vocês podem ter acesso. Qualquer terapia que leve vocês a ter uma redução do consumo de calorias de forma significativa, de forma intensa, e o exemplo, claro, que a gente tem mais clássico, porque afinal é o mais eficaz, é a bariátrica, vai aumentar a chance de vocês desenvolverem esse tipo de apresentação, vamos dizer assim. Então, aquele paciente que consegue restringir calorias de forma eficaz, ele está em risco, teoricamente, de desenvolver esse tipo de problema durante o seu tratamento. De apresentar esse problema da baixa ingestão proteica e, consequentemente, da tendência de ter maior fragilidade tecidual, que é o que leva àquele aspecto que a gente colocou aqui anteriormente. Dessa forma, por exemplo, né, a gente pode citar isso como exemplo, quem faz uso dessas medicações mais novas, dos análogos do GLP-1, para o tratamento da obesidade, também está em risco de desenvolver essa condição, de desenvolver esse aspecto de emagrecimento excessivo, esse aspecto envelhecido, esse aspecto de cara de doente, se usar essas medicações sem acompanhamento e sem as devidas orientações. Então, eu sempre coloco isso para os pacientes. É fundamental que a gente tenha, independente da estratégia que a gente utilize para o tratamento da obesidade, acompanhamento. Porque é no acompanhamento que a gente vai ter as orientações devidas para evitar esses possíveis aí efeitos colaterais dos tratamentos que nós oferecemos. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Quem gostou desse vídeo aí, compartilha com quem está fazendo tratamento para a obesidade, com quem está se tratando, com quem está em pré-operatório ou pós-operatório da bariátrica, com quem está fazendo tratamento com análogo do GLP-1, enfatizando sempre a necessidade de manutenção do acompanhamento adequado. E como sempre eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, para que a gente possa aí alcançar cada vez mais pessoas com essas informações que a gente busca oferecer para vocês aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.